Olá, gente. Nesse vídeo eu vou estar introduzindo a parte das funções em C, tá? Entendendo que funções são as mesmas funções e procedimentos que existe no Visual G ou em algoritmos. Eu vou estar mostrando que é um pouquinho diferente em C, mas os conceitos básicos são os mesmos. Relembrando que as funções elas também são chamadas de subrotinas ou módulos, tá? Elas permitem reaproveitar código, evitando repetições. Por exemplo, se você tem alguma coisa que você faz várias vezes durante o teu programa, você pode criar uma função e você vai poder reaproveitar, sem ter que reescrever ou copiar e colar muitas vezes esse código. Tá? Então isso facilita a manutenção, facilita o trabalho em equipe, porque tem blocos menores e mais fáceis de entender. Imagina se você tem um trecho do código que você repete várias vezes no programa e você copia e cola ali várias vezes. Depois você vê que você tem que mudar aquilo ali, ou por um erro, ou porque alguma coisa mudou mesmo na lógica da tua empresa, do teu programa. E aí você vai ter que passar em todos os lugares onde você copiou e colou, corrigindo aquilo. Então, com as funções, você acaba com este problema. Então, vamos lá, vamos ver na prática. Nesse vídeo a gente vai estar vendo exemplos bem simples, ainda não vamos nem estar trabalhando ainda com parâmetros. E logo em seguida daí eu vou estar explicando como acrescentar parâmetros às funções. Tá joia? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a estrutura básica do meu programa. E aqui ó, vocês podem ver que int main, abre e fecha parênteses, isso aqui já vem a ser uma função. Main em inglês significa principal, então essa é a minha função principal. Tá? Então ela já é nativa, é a função que é executada primeiro quando você executa teu programa. Tá? Mas vamos supor que nesse programa aqui, ó, eu quero só, simplesmente, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Escrever olá na tela. Assim, olá. Tá? Mas imagina que você escreve olá 30 vezes no teu programa. Então, nesse caso, daí já valeria a pena em pensar em fazer uma função. Tá? Então, por exemplo, eu faria o quê? Eu faria uma função aqui. Como que eu faço? Eu digo o valor de retorno que vai ter essa função. Nesse caso, ela não tem nenhum retorno, porque ela é simplesmente mostrar algo na tela. Então, se fosse comparar com algoritmos, ela seria um procedimento, tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu coloco void. Void no C significa nada, tá? Ou seja, ela não retorna nada. E vou dar um nome para essa função. O nome eu que dou, desde que eu respeite as palavras reservadas da linguagem C. Tá? Então, vou chamar de escreve. Tá? Abro, fecha parênteses, porque ele não tem nenhum parâmetro de saída, ele não retorna nada, que vem na frente, aquilo que retorna, e essa função ou procedimento, ele não recebe nenhum parâmetro, então só abro e fecho o parênteses e abro as chaves. Ó. Aqui, ó. Essa é a estrutura do meu procedimento ou função. Tá? E aqui sim eu vou dar o printf olá. Como que funciona isso então agora? Toda vez que eu precisar escrever olá no meu principal, eu simplesmente coloco assim, escreve, ponto e vírgula. Tá? E cada vez que ele encontrar isso, ele vai escrever olá. Vamos ver se funciona? Então, aqui, quando ele encontrar isso, ele vai procurar por essa função, ele vai encontrar ela aqui em cima. Tá? A grande maioria dos compiladores de C aceita que você coloque em cima. Ele funciona melhor se colocar em cima, mas tem alguns que permitem embaixo. Eu acho que, por padrão, é melhor sempre colocar em cima da função main. Tá? Todas as funções acima. E aí eu vou executar. Vamos ver se funciona direitinho. Tá? Olha só. Escreveu olá. Claro que ali tem um acento, então ele estragou aqui. Isso eu já expliquei em outras aulas. Tá? Então vamos mudar aqui para A sem o. Tá? Então, se eu precisasse escrever de novo, o que eu faço? Só que assim eles vão ficar colados. Vão ficar dois olás colados. Ó. Por que eles vão ficar colados? Porque eu não pedi para pular linha. Então, aqui na própria função, eu poderia, se eu sei que sempre eu vou precisar pular uma linha depois, eu ponho um /n aqui, ó, e aí já fica tudo certinho. Ele já coloca tudo certo. Tá? Então, isso aqui seria, se fosse comparar com algoritmos, isso aqui seria um procedimento. Tá bom, gente? E agora eu vou fazer mais uma função, já uma função mesmo com parâmetros, que faz a soma de dois números. Então, como que eu faço isso? Vamos lá.
eu vou dizer que o que vai retornar essa função, tá? Vamos supor que ela é uma função que soma dois números inteiros. Então, ela vai retornar um inteiro. Ela vai somar, por exemplo, 5 com 4, vai dar 9, ela vai retornar esse 9. Então, vou colocar que o retorno dela é int, tá? Depois, o que eu faço? Dou um nome para ela, eu quero chamar a função de soma, tá? Só que agora essa função ela vai receber dois valores, dois parâmetros, tá? Então, eu vou dizer quem são esses parâmetros. Eu vou dizer o tipo do parâmetro e o valor. O tipo do parâmetro e o valor. No caso, são dois parâmetros, tá? Assim que se faz, tá? E aí, eu posso fazer o que aqui? Eu posso dar um return direto. Return é o comando que eu dou para retornar para quem está chamando o resultado dessa função, que é um inteiro, tá? Então, o retorno ele vai ter que ser um inteiro. Eu vou retornar o n1 mais o n2, tá? Ele vai retornar a soma desses dois números. Eu poderia ter criado uma variável auxiliar aqui, por exemplo, ter declarado aqui, por exemplo, int r de resultado e dito que r recebe n1 mais n2 e depois dá um return do r, tá? Quando eu estava aprendendo programação, eu entendia mais fácil dessa forma aqui. Mas eu posso simplificar isso tudo e simplesmente dar o returne o n1 mais o n2. Tá? É o jeito abreviado de fazer isso. Tá? E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente usar toda vez que eu precisar no meu programa principal ou até numa outra função, um outro procedimento, precisar disso aqui, eu simplesmente chamo ele, sabendo que isso aqui retorna um inteiro. Então, o que eu posso fazer no meu principal com um valor inteiro? Eu posso mostrar na tela. Então, eu não poderia fazer, não daria certo se eu fizesse simplesmente assim, ó, soma, e vou passar dois parâmetros. Eu tenho que separar esses parâmetros por vírgula. Por exemplo, 10,9. Tá? Eu quero somar o 10 com o 9. Aqui eu não vou colocar mais, tá? Por quê? Porque são parâmetros, então eu vou usar a vírgula para separar um do outro. Ou seja, eu estou passando para aquela função de soma o valor 10, que vai cair no N1, e o valor 9, que vai cair no N2. Depois eles vão ser somados e vai ser retornado. Então, se eu fizer simplesmente isso, ele não vai saber o que fazer com um número inteiro solto aqui. Então, aqui eu poderia usar isso dentro de uma expressão, ou, nesse caso, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou mostrar na tela esse valor. Ele é um inteiro, ó, eu tenho que dizer o printf i inteiro, e aqui eu fecho esse parênteses aqui. Então, escreva na tela um inteiro, e aí aqui ele vai chamar essa função passando 10 e 9. Ele chega aqui, 10 vale o N1, 9 vale o N2. Retorne 10 mais 9, 19. Ele retorna 19 para cá, 19 é um inteiro, então ele vai ser exibido na tela. Tá? Eu vou dar o F9 e vamos ver se funcionou tudo certinho. Olha só, olá, olá, que eu já tinha chamado duas vezes, e o 19 aqui, tá? Funcionou bem certinho. E aí eu posso ter um monte de funções com muito código aqui, tá? Aqui se um parâmetro fosse float, eu só ia colocar float, tá? Não tem mistério nenhum, é muito parecido lá com os algoritmos. Então, nesse vídeo eu queria dar a introdução, esse pequeno exemplo aqui para vocês entenderem bem como isso funciona, tá? Mais uma coisinha que eu quero falar antes de encerrar o vídeo, é assim, ó. Então, eu falei que podia usar numa expressão, tá? Quando eu estava aprendendo isso, às vezes eu achava isso aqui meio solto, eu não entendia bem. Mas daí quando eu me pus a fazer um joguinho, alguma proposta que o professor deu, daí eu via o tamanho da utilidade que tem esses recursos. Tá? Em programas muito pequenininhos não tem muita utilidade, mas à medida que o código vai aumentando, isso vai tendo uma utilidade muito maior. Eu posso fazer assim, ó. Se eu quero multiplicar a soma de 10 por 9 com a soma de 3 e 2 e somar com 20. Uma coisa abstrata, tá? Eu poderia jogar isso aqui numa variável de resultado, res, que eu vou chamar, tá? Vou declarar ela aqui em cima, ó, e estou dizendo que res vai receber. Então, ele vai somar o 10 com o 9, vai chamar a função, vai dar 19, vai chamar essa função, que vai dar 5, e vai somar com 20. Tá? Então, 19 multiplicado por 5 mais 20. Ele vai multiplicar isso aqui, depois vai somar com 20. E agora, vou mandar escrever na tela o resultado
isso aqui é um inteiro, né? E vou mostrar o valor de res, tá? Vamos ver se tudo funcionou. Dei um F9 e aí tá, 115, ó, deu como resultado. Tá? Então veja que vocês podem, então, quando a função retorna um inteiro, um float, vocês podem mostrar na tela ou podem usar também dentro de uma expressão ou dentro de todo lugar onde você possa colocar uma expressão. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, manda para mim que eu logo estou respondendo. Tá? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.